Olá, aqui estamos mais uma vez. Vamos estudar a compreensão do texto. Há momentos, na hora da prova, que para a compreensão do texto é importante que você saiba identificar alguns elementos que o texto apresenta. Nesta aula, eu irei focar para você o uso de pronomes. Sim, o uso de pronomes. Há momentos na leitura do texto que o autor do texto emprega pronomes e quer que você identifique quem o pronome está retomando. Há pronomes que, quando empregados, eles retomam ideias já apresentadas no texto. Vamos iniciar com esta questão na tela. Pois bem, observe esse texto. Esse texto, ele traz o uso de um pronome relativo. Vamos fazer a leitura. Questão número 1. Leia o fragmento abaixo e responda a pergunta. E aí você tem o fragmento. Acompanhe comigo a leitura. Em suas histórias, Cascão está constantemente evitando a proximidade com a água e acaba sendo vítima de perseguições e armadilhas arquitetadas por seus colegas, os quais procuram incansavelmente dar-lhe um banho. Observe que eu já destaquei para você o termo os quais. Pois bem, venha comigo. Este pronome é um pronome relativo. Principais pronomes relativos: que, qual, quem, cujo, onde. Pois bem, quando empregarem esses pronomes relativos, é importante que você observe que ele tem uma função. Via regra geral, eles retomam referentes no texto. Ok? Quando o pronome retoma esse referente, nós devemos afirmar que estamos diante de uma estrutura anafórica. Confira mais uma vez a tela. O que você tem aqui é o pronome relativo qual flexionado no masculino plural. Ora, quando ele usou aí no texto os quais, observe que ele retoma a palavra colegas. Vamos voltar um pouco ao texto. Na linha 3, você tem sendo vítima de perseguições e armadilhas arquitetadas por seus colegas, os quais procuram, ou seja, os seus colegas procuram incansavelmente dar-lhe um banho. Dar um banho em quem? Esse lhe retoma Cascão. Mas a questão que, observe o próximo slide, a expressão dos quais é utilizada no texto para retomar qual termo? Histórias. Letra B, Cascão. Letra C, armadilhas. Letra D, colegas. Veja que o texto realmente, vamos voltar ao slide, ao primeiro slide, ele retoma o termo colegas. É muito fácil. Mentalmente, você deve substituir o termo os quais pelo substantivo anterior, colegas. E você observe se tem contexto coerente. Ou seja, seus colegas procuram incansavelmente dar-lhe um banho. Venha comigo. Percebeu que o termo os quais, no contexto, retomou seus colegas? Pois bem, dizemos com isso que o pronome relativo apresenta uma estrutura anafórica, ou seja, uma anáfora. Por quê, professor? Porque o pronome relativo, ele retoma algo empregado no texto. Essas retomadas, claro, elas têm uma função. É a função de retomar o referente para ressignificar esse referente, para dar a esse referente mais uma sequência contextual. Legal? Vamos a mais uma questão. Na tela.
Questão número 2. O que a questão pede a você? Mais uma vez, vai ser exigido o entendimento de um pronome no contexto. Leia comigo. Cascão é um menino muito sujo, que não gosta nem um pouco de água, não toma banho e nem lava suas mãos. Ele, e aí eu destaquei o pronome ele, inclusive, sequer é tratado por seu nome pelos seus colegas nas histórias em quadrinhos. É sempre chamado por seu apelido, devido à sua falta de higiene e asseio pessoal. Agora vamos à pergunta no próximo slide. Qual palavra foi substituída no texto pela palavra ele? Letra A, menino. Letra B, mãos. Letra C, colegas. E letra D, cascão. Vamos voltar ao texto. Veja que esse ele retoma justamente cascão. Por quê? Acompanhe o texto. Cascão é um menino muito sujo. Esse que se refere a cascão, que, claro, no contexto é um menino muito sujo, que não gosta nem um pouco de água, não toma banho, ainda se refere a quem? A cascão, e nem lava suas mãos. Ele quem? O único referente contextualizado antes desse pronome é justamente cascão. Então, na questão número 2, observe que a letra D, questão 2, letra D, cita cascão como referente para o pronome ele. Ok? Venha comigo. Fique alerta ao que eu vou dizer. Às vezes, o pronome não retoma imediatamente o termo anterior, ou seja, que esteja bem próximo a ele. Você tem que ficar alerta ao contexto. O ele também tem estrutura anafórica. Por quê? Porque vai se referir justamente a um elemento empregado antes do texto. Ok? Às vezes, o pronome no texto ele vai representar não algo antes empregado, mas que ainda será empregado. Quando isso ocorre, nós devemos dizer que o texto traz uma estrutura catafórica e não anafórica. Anafórica é quando o pronome empregado ou o termo empregado retoma um referente. Estrutura anafórica. Já a estrutura catafórica é quando o pronome ele ainda será revelado mais à frente do texto. Quer um exemplo? Se eu disser assim para você, tenho como bastante expressivo em sua produção textual. Tenho. Quem seria esse pronome o enclítico ao verbo ter? Tenho. Eu não revelei ainda. Tenho como autor expressivo em sua produção. Ele garante contextos de estética, lembrando Hegel e lembrando Adorno. Mas ele quem? Este referente ou este autor que eu ainda não revelei no texto. Mais adiante, quando eu fizer a revelação, é que você terá, claro, o leitor, você terá o conforto de identificar a quem o pronome o se refere. Então vamos lá. Tenho como autor expressivo em sua obra. Ponto. Ele nos assegura contextos de estilística, lembrando Hegel ou Adorno. Fernando Pessoa, de fato, é um escultor de palavras. Veja que no contexto, esse tenho no início se refere a Fernando Pessoa, revelado só mais à frente do texto. Pois bem, quando o pronome empregado ele só será revelado mais adiante, nós devemos dizer que a estrutura é catafórica. Mas, observe, fique alerta ao que eu vou dizer. Pronome empregado no texto tanto pode se referir
a algo antes empregado, como pode fazer menção ao que ainda vai ser revelado. Daí a diferença. Estrutura anafórica, o pronome retoma, claro, o que no texto eu encontro antes dele. Estrutura catafórica, o pronome só terá a revelação de seu referente mais à frente do texto. Legal? Vamos agora para mais uma questão na tela. Você tem um texto inicialmente, vamos ler o texto, e em seguida a questão 3. A lua, muito triste, chorou um dia inteiro, e suas lágrimas correram pela terra, buscando o mar. Só que o mar não recebeu as lágrimas da lua, e elas tiveram de voltar. Mas não conseguiram voltar para as montanhas, de onde tinham descido. Veja que eu destaquei para você, de onde tinham descido. Donde, venha comigo, donde é a contração da preposição de mais o pronome relativo onde. E onde indica lugar. Não é verdade? Então, donde tinham descido, olha, e esse onde retoma montanhas. Vamos lá? Vamos voltar à tela. Observe, mas não conseguiram voltar para as montanhas de onde tinham descido. Tinham descido das montanhas. Ok? Então, esse onde é pronome relativo, retoma montanhas. Então, eu tenho mais um pronome relativo com a sua estrutura anafórica. Veja agora a questão 3. No trecho, mas não conseguiram voltar para as montanhas de onde tinham descido. A expressão em destaque, justamente donde, que indica lugar, é isso? Significa vou buscar a alternativa que contextualiza a ideia de lugar. Letra A, do lugar que tinham saído, ou seja, as montanhas. Valeu? Marque letra A. Ok? Bem, um abraço, até a nossa próxima aula.